Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, eu estou lendo na NVI: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, o título desse sermão, dessa mensagem é uma pergunta: por que o Evangelho é diferente de tudo? Então eu quero falar um pouco sobre o Evangelho. Vocês estão celebrando aqui o aniversário da igreja, e antes de falar um pouco por que o Evangelho é diferente de tudo, é importante nós nunca nos esquecermos e nos lembrarmos que a igreja é diferente de tudo. A igreja não é mais uma instituição que existe na cidade, a igreja não é mais uma organização, ela é única. A igreja, ela é incomparável. Nós não podemos comparar a igreja com um clube, não podemos comparar a igreja com uma empresa, não podemos comparar a igreja nem mesmo com outras religiões, porque ela é única, ela tem um propósito que ninguém mais pode fazer. E vocês estão aqui situados na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Eu sou de Ribeirão Preto, nunca tinha vindo aqui, achei a cidade bonita, achei legal a entrada, parecia que estava entrando num condomínio fechado. A cidade muito bonita, e nós não podemos esquecer que a igreja, ela é diferente de qualquer outra coisa. A cidade tem uma prefeitura, a cidade tem empresas, escolas, mas a cidade precisa de uma igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e vocês são a igreja. Nós não podemos comparar a igreja com nada, ela é diferente de tudo, e ela tem, por que ela é diferente de tudo? Porque ela tem uma missão específica, que é propagar o Evangelho, e só a igreja é detentora disso. Se a igreja não pregar o Evangelho, ninguém mais vai fazer isso no lugar dela. Então, eu quero falar um pouco sobre o nosso envolvimento com o Evangelho, quero falar um pouco sobre, não apenas a respeito de nós conhecermos o Evangelho, mas de fato de nós estarmos engajados no Evangelho, de nós estarmos comprometidos uma vez como igreja, em levar o Evangelho, em pregar o Evangelho a todas as pessoas. E a igreja, ela precisa estar sempre zelando pelo bem mais precioso que ela tem, que é o Evangelho, porque o Evangelho, se nós não tomarmos cuidado, ele pode e com o tempo se distorcendo. Veja, o próprio apóstolo Pedro é confrontado por Paulo na carta aos Gálatas, porque ele estava distorcendo o Evangelho. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos esquecendo do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é o Evangelho que vai fazer nós como igreja sermos diferentes na sociedade aonde nós estamos inseridos. E por que o Evangelho é diferente? Antes de falar de por que o Evangelho é diferente, eu quero entrar já aqui no texto que foi lido nesses 2 versículos, relendo onde Paulo diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho. É muito interessante, Paulo está falando a respeito disso. Ele está escrevendo para a igreja que está na cidade, localizada na cidade de Roma, aonde era o centro político e militar da época, e Paulo estava dizendo para aqueles cristãos situados ali em Roma: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Veja, Paulo não estava dizendo eu não me envergonho da atitude de algumas pessoas dentro da igreja. Ele não estava falando isso. Ele não estava dizendo eu não me envergonho do que alguns líderes que se dizem cristãos estão falando nas mídias sociais ou que estão aparecendo na televisão. Ele não está falando disso. Ele não está dizendo eu não me envergonho da conduta de alguns cristãos. Ele não está dizendo também eu não me envergonho de algumas atitudes que eu já tive na minha vida. Não, ele está dizendo
eu não me envergonho do Evangelho. Isso é algo muito profundo, e nós como cristãos temos que entender a profundidade disso, para zelarmos a riqueza do Evangelho dentro da nossa igreja. Não importa qual modelo seja a nossa igreja, se é a igreja em célula, se é a igreja de programas, não importa qual é o estilo da nossa liturgia, se é um estilo mais tradicional, um estilo mais avivado, um estilo mais pentecostal, não importa a placa da nossa igreja, não importa o estilo das pessoas da nossa igreja, essas coisas não fazem diferença. O que nós precisamos zelar, e aquilo que precisa de fato ser valorizado dentro da igreja, é o Evangelho de Jesus Cristo, e nós precisamos nos orgulhar disso. Nós precisamos olhar para o Evangelho e de fato ter orgulho, porque quando Paulo diz não me envergonho, é muito mais profundo o que ele quer dizer do que simplesmente eu não tenho vergonha de falar para alguém que eu sou cristão, eu não tenho vergonha de falar para alguém que eu sigo Jesus. O que ele está querendo dizer é além disso, é que além dele não se envergonhar, ele tem orgulho da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz de Cristo. E nós precisamos zelar por isso. Como eu disse, o Evangelho, ele é a riqueza que nós temos dentro da igreja, porque a palavra de Deus vai dizer que a igreja, ela é a coluna e o fundamento, ou coluna e baluarte da verdade, que é o Evangelho, que é a mensagem de Jesus Cristo para todas as pessoas. Eu quero despertar aqui em nós hoje a ideia de que nós não simplesmente podemos entender o Evangelho, mas nós temos que estar compromissados com ele. Todo cristão precisa viver pelo Evangelho. Olha, deixa eu dizer algo para você, nem todo cristão vai viver do Evangelho. Hoje eu sou uma pessoa que vive do Evangelho. Eu sou um pastor tempo integral, eu trabalho na igreja, eu prego na igreja como um pastor auxiliar, pastoreio jovens e adolescentes. Eu vivo do reino de Deus, da obra, da pregação do Evangelho. E Paulo vai dizer que digno é o trabalhador do seu salário. Não é errado isso, mas a maioria dos cristãos não vão viver do Evangelho. Mas todos os cristãos precisam se engajar profundamente e viver pelo Evangelho. A causa maior da nossa vida não pode ser ideologias políticas, não pode ser ideias de homens, não pode ser ideais que nasceu no nosso coração, mas aquilo que nos move, a razão de nós termos cada atitude que nós temos, deve ser o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos nos orgulhar e zelar por ele dentro da nossa igreja, aonde nós estamos inseridos. E Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho para aquelas pessoas. Então por que ele não se envergonha? E agora eu quero começar a refletir com vocês, por que o Evangelho é diferente de tudo e nada pode ser comparado ao Evangelho. E Paulo vai continuar dizendo aqui nesses 2 versículos que nós separamos, a respeito de por que ele não se envergonha do Evangelho, e mediante aquilo que ele vai falar, eu quero refletir com vocês em pelo menos 4 coisas que o Evangelho é diferente de tudo, e ele é único. Então Paulo vai dizer lá, está com a sua Bíblia aberta aí, amém? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeira coisa que faz do Evangelho algo diferente de qualquer outra coisa no mundo, é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero trabalhar aqui com vocês a respeito de nós refletirmos o que ele está dizendo quando diz que o Evangelho é o poder de Deus. Ora, vamos começar a mergulhar no texto e entender a Bíblia no sentido mais amplo, porque é muito bonito o significado disso. Primeiro, nós temos que entender que o Evangelho, sim, ele é uma notícia. Todos nós já ouvimos falar, e a definição é que o Evangelho é o quê? São as boas novas. Saiu até uma Bíblia nova agora, lançada pela Mundo Cristão, chama Nova Tradução, Nova Versão Transformadora. É uma versão bem interessante. E eles traduzem, quando usa a palavra Evangelho na Sagrada Escritura, eles traduzem como boas novas. Então nós sabemos que o Evangelho é uma boa notícia, mas uma boa notícia para quem? Porque eu já cheguei para alguns amigos meus, preguei o Evangelho, e a reação da pessoa não surtiu como uma boa notícia, surtiu como mais uma notícia.
o que faz do evangelho ser uma boa notícia? O que faz do evangelho ser o poder de Deus para a salvação? Ora, ele só pode ser uma boa notícia para alguém que está precisando dela. Ele só pode ser uma boa notícia para alguém que está triste, para alguém que está deprimido, ou com medo, ou abatido. Você não se alegra com qualquer notícia que eu dou para você. Se eu ligar para você e falar o seguinte: ó, irmão, eu tenho uma notícia muito boa para você. Se ligar para você assim do nada, eu nunca te liguei, nunca, aí de repente eu ligo: ó, tem uma notícia muito boa para você. Aí você já, a sua expectativa ela já vai aumentar. Aí, qual que é? Me fala, Pedro, qual que é a notícia? Ó, eu estou ligando para você para te lembrar que você está me devendo R$1.000. Isso aí não é boa notícia, meu. Isso aí eu não quero que você nem me lembra. Aliás, eu achei que você tinha perdoado, porque crente tem que perdoar. Não, isso não, tá, gente? Não usa para essa parte. Agora, se eu ligar para você e falar assim: ó, eu tenho uma ótima notícia para você, uma boa notícia, e você está numa situação difícil financeiramente, e você não tem saída, e você está encurralado, e eu ligo para você e falo: eu tenho uma boa notícia, eu vou te dar R$1.000, e você estava precisando daquele dinheiro. Ou não é uma boa notícia? É uma ótima notícia, e você vai ficar feliz. Para quem que o evangelho é uma boa notícia? Nós temos que entender que o evangelho é a boa notícia da salvação. É para aquelas pessoas que olham para si mesmo e entendem que não tem como elas mesmas se salvarem. Aquelas pessoas que entendem que não é por obrigações de mandamentos ou de cumprir a lei que ela vai conseguir ser salva, porque ela pode até conseguir obedecer um ou outro mandamento, mas uma hora ou outra ela vai acabar tropeçando em algum, e ela vai entrar em desespero, e ela vai querer alguém que possa a salvar. E aí quando você chega para essa pessoa e prega o evangelho e diz: olha, a salvação é pela fé, por causa da graça de Deus, para aquela pessoa que estava desesperada, aquilo se torna a melhor notícia do mundo, e ela regozija na presença de Deus. O evangelho ele é poderoso, é o poder de Deus para essa salvação, para pessoas que entenderam que não tem para onde elas correrem, que no que diz respeito à salvação, mas que somente Deus pode operar a salvação na vida delas. Mas é mais do que uma boa notícia. O evangelho é mais do que uma boa notícia, porque o Paulo está dizendo que ele é o poder de Deus. Então é uma notícia poderosa. Mas agora eu quero que você entenda que o fato do poder dessa notícia nem está no conteúdo dela. Porque quantas pessoas que trabalham com você, quantas pessoas que estudaram com você ou moram ao lado da sua casa, que conhecem a história de Jesus Cristo? Esses dias eu nem me lembro aonde, fui num cartório, até o pastor Abraão trabalha, fui num cartório em Ribeirão Preto, e eu sentei lá naquele cartório esperando para conseguir uma autenticação, uma cópia autenticada, e eu olhei para a parede e eu vi é crucifixo, nem sei se chama assim, um crucifixo, um Jesus ali, pendurado, bem grande assim, lá num cartório em Ribeirão Preto. E eu fiquei olhando aquilo e pensando: quantas pessoas não sentaram aqui para esperar e olharam para esse crucifixo? Mas isso para muitas pessoas não significa absolutamente nada. É como se tivesse qualquer outra imagem ali. Aquelas pessoas conhecem o conteúdo do evangelho, ainda que às vezes fragmentado, distorcido, mas o principal, elas sabem que Jesus morreu numa cruz em função de pecadores. Mas por que aquilo não mudou a vida delas? Porque o poder do alto não foi colocado ainda sobre a vida delas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É quando nós abrimos a nossa boca, explanamos o conteúdo da mensagem da cruz, da atitude salvífica de Jesus em nosso favor. O poder do Espírito Santo, quando pega aquela pessoa, transforma a vida dela, e o destino dela é mudado por causa da mensagem do evangelho. Quando eu digo para você, meu irmão, que se nós não abrirmos as nossas bocas e pregarmos o evangelho lá fora, ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Porque a Bíblia diz lá em Atos 2 que o Espírito Santo foi derramado na igreja, e junto com ele veio o poder de Deus sobre as nossas vidas. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, hoje está engendrado em cada um de nós, os cristãos, os filhos de Deus. Nós carregamos o dínamo de Deus na nossa vida. Nós somos como dinamites nas mãos do Espírito Santo. O poder não está no mensageiro, mas está na mensagem. Nós temos um adolescente lá na nossa igreja, de 16 anos, e esse adolescente tem pregado o evangelho toda semana na escola dele,
Uma das últimas reuniões que ele realizou lá naquela escola pública, que fica no mesmo bairro da igreja. Eu não vou falar isso por conta do número, mas para você entender a dimensão de algo que começou com 3, 4 pessoas, tinha mais de 40 pessoas, entre alunos, inspetores e professores, ouvindo um menino de 16 anos pregar o evangelho. O que esse menino tem de mais? Nada, porque o poder está na mensagem, não no mensageiro. Paulo está dizendo, por que o evangelho é diferente de tudo? Eu digo hoje, nessa noite para nós, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Sabe, nós não pregamos a palavra de Deus, nós não devemos pregar a palavra de Deus com medo, nós não devemos pregar a palavra de Deus com vergonha, nós não devemos nos calar, porque quando nós abrimos a nossa boca, fluirão rios de água viva, por meio de nós. Mas como que nós vamos provar, entender, pregar e viver o poder do evangelho, se nós não abrirmos a nossa boca? Bem-aventurados são os pés daqueles que pregam as boas novas. Sabe, às vezes eu vejo gente dentro da igreja dizendo, olha, eu quero viver mais intensamente, principalmente jovens. O jovem, ele sempre carrega alguma coisa de inconformismo dentro dele, e quando ele canaliza o inconformismo para o reino de Deus, ele se torna uma bomba nas mãos do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Eu vejo jovens falando, olha, eu quero ser mais usado por Deus, o que eu tenho que fazer? Eu digo, abra a boca e prega o evangelho, porque esse é o poder de Deus para as pessoas. Se nós pararmos o que nós estamos fazendo em primeiro lugar, e trouxermos o evangelho para o nosso cotidiano, meu irmão, o poder de Deus vai agir na nossa vida. Paulo não está dizendo que são as orações em línguas que carregam o poder de Deus, não sou contra isso. Paulo não está dizendo que a maneira com que nós falamos que vai trazer não, o que Paulo está dizendo é que o evangelho é o poder de Deus. Você quer uma vida latente na presença de Deus? Pregue o evangelho. Não tem segredo, não tem, às vezes a gente floreia demais, a gente precisa de muita estrutura para atrair o poder de Deus para a igreja. Às vezes nós precisamos pôr iluminação, fumaça, não sou contra isso também. Precisamos ter um louvor com 2 guitarras, 2 baterias, também não sou contra isso. Tudo isso é bom, isso é legal, se der para fazer, vamos fazer. Mas o poder de Deus, ele vem sobre a igreja quando a igreja compreende e prega genuinamente o evangelho. Não existe outro meio de salvação para as pessoas. Sabe, não existe outra forma. Você já parou para pensar que o destino das pessoas que caminham com você no seu cotidiano pode estar dependendo de um ensinamento, de uma história que você terá que contar para ela, que é o evangelho? Porque o evangelho é uma história, ele é um fato histórico, a priori, que quando é encharcado pelo Espírito Santo, se torna o poder de Deus. Eu costumo dizer que a vida cristã, ela já é um ministério. Tem pessoas que pensam, olha, eu não toco, eu não danço, eu não canto, eu não tenho ministério, pastor, já me falaram isso. Eu falo, como não tem ministério? A vida cristã já é um ministério, é o ministério mais importante. Você tem que pregar o evangelho, buscar a presença de Deus. Você já tem muita coisa para fazer, que nós possamos viver o poder de Deus na prática da nossa vida. Eu oro para que essa igreja seja uma igreja que prega o evangelho e que tem visto o poder de Deus atuando na vida das pessoas da cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Segunda coisa que eu diria que o evangelho é diferente de tudo, é porque ele abraça qualquer pessoa. Paulo vai continuar dizendo, não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto primeiro do judeu e depois do grego, ou tanto do judeu e também do grego. Você tem dimensão do que é estar na mesma frase, uma referência ao judeu e ao grego? São 2 mundos extremamente distantes um do outro no que diz respeito a costumes,
no que diz respeito à cosmovisão, no que diz respeito à tradição, concepção de santidade, concepção de salvação, concepção de divindade, concepção de eternidade. Paulo não vivia em um mundo globalizado como nós vivemos. O que é um mundo globalizado? É um mundo sem fronteiras. Pode ser que alguém que habite dentro da sua casa possa ser mais íntimo de alguém que mora lá nos Estados Unidos ou no Japão do que alguém que mora junto na mesma casa. Esse é um mundo globalizado. Nós podemos conversar com todas as pessoas, nós podemos ter amizade com pessoas, nós podemos viajar para lugares sem visto. Você pode pegar um ônibus hoje aqui em Ribeirão Preto e ir para São Paulo, e de São Paulo você pega um ônibus para a Argentina, não precisa nem ter visto, nada, você só entra no país. É um mundo globalizado, as fronteiras foram abertas, nós convivemos juntos, pelo menos muito mais do que naquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que Paulo está dizendo, para o contexto da época, é algo extremamente inovador, que ele diz que esse poder de Deus, que é o Evangelho, é para todas as pessoas, não são apenas para os judeus, não é apenas para os gregos, mas que os discípulos deveriam pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Olha, meus irmãos, os apóstolos até tentaram não fazer isso, mas o poder impulsionador do Espírito Santo é poderoso o suficiente para nos tirar da nossa zona de conforto e levar a mensagem aonde nós não queremos levar. O que Paulo está dizendo é que é revolucionário. O judeu, ele não gostava nem de olhar para as pessoas, ele considerava impuro, pecador. Qualquer pessoa que não fosse de ascendência judaica era considerado alguém impuro, alguém reprovado por Deus, alguém que não era digno de se converter a Deus. Hoje a nossa cabeça, ela pensa em 2016, mas para aquela época é muito revolucionário. Mas eu vou mostrar para você que se nós não tomarmos cuidado, nós também segmentamos o Evangelho hoje, nós também deixamos a igreja uma instituição separatista, nós também pegamos a igreja e fazemos dela um clube partidário, um clube exclusivista. Tem igrejas, pelo menos lá no meu contexto, na minha cidade, que se você não se vestir mais ou menos como a maioria das pessoas se veste, você não vai ser bem recebido. Tem igrejas que se você não tem o mesmo estilo de vocabulário, você não vai ser bem visto. Tem igrejas que você entra ali, você fica ali um ano e ninguém te cumprimenta, e ninguém conversa com você, e ninguém olha no seu rosto. Se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos minando, separando a igreja. E nós temos que tomar cuidado, porque no Brasil, a mensagem que é forte dentro do evangelicalismo é muito mais pendente para a separação da igreja do que para a influência dela na sociedade. Você pode olhar para a história da igreja no Brasil, a história sempre foi: vamos aqui nos esconder para que nós não venhamos nos corromper com o pecado lá fora. Vamos ficar bem quietinhos aqui, porque o mundo está avançando, e o inferno está furioso, e o diabo está tentando nos atacar, então vamos ficar aqui. Meu irmão, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso não quer dizer que as portas do inferno vão vir contra a igreja, e a gente tem que ficar aqui muito bem seguro e fechado, nos defendendo. Não, é o contrário, é que a igreja vai sair, e ela vai avançar tanto, que ela vai chegar nas portas, e o inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja precisa estar expandida, nós precisamos sair, nós precisamos ir atrás das pessoas. Tem pessoas que vão chegar aqui na igreja tatuados, com brincos enormes. Tem pessoas que vão chegar com os cabelos doidos. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar meio assim: pastor, você viu? Olha lá, pastor, olha lá no fundo quem está sentado, olha. Ainda mais em cidade menor, né, onde todo mundo conhece. Pastor, o fulano falou que vai lá na igreja hoje. Pastor, pelo amor de Deus, já põe o diácono lá na porta para não deixar ele entrar. Perto da nossa igreja, lá no nosso bairro, tem um negócio que chama Clube do Além. É o nome do... batizaram esse clube. Ali fica mais de 15, uma faixa de 20 homens no estágio degradante já de alcoolismo.
E esses homens ficam ali reunidos, você pode passar lá qualquer hora da semana, qualquer dia eles vão estar ali, fizeram até uma pista de bote lá, só, você não tem noção, é um clube organizado, tem placa, tudo, e pessoas ali. De repente, uma das nossas células começou a chegar até esses homens. O que aconteceu? Muitos deles começaram a ir para a igreja. Só que você sabe que esses homens iam num estado degradante, de um mau cheiro terrível, com a roupa completamente suja, e sempre num estágio de embriaguez avançado, aonde eles não entendiam uma palavra do que o pastor estava falando. Às vezes o pastor fala: irmãos, cuidado que o diabo vai tentar vocês. Eles, glória a Deus, nem sabem. Muitos deles ali tiveram até origem cristã, protestante. Você acredita que algumas pessoas da nossa igreja foram reclamar com a nossa liderança, com os pastores, de que aqueles homens bêbados estavam indo e promovendo um mau cheiro dentro do culto? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você: a nossa tendência é pensar assim, porque é fácil a gente culpar essas pessoas quando a gente não está sentado do lado de um homem desse. Vamos ser sinceros, vamos deixar a nossa máscara cair. É por isso que nós precisamos olhar sempre para o Evangelho e entender que esse Evangelho abraçou uma pessoa como nós, que talvez externamente não está numa situação degradável, mas espiritualmente estava destituído da glória de Deus e destinado ao inferno. Muito pior do que esses homens estavam, porque muitos deles já foram recuperados para a glória de Deus. O fato é que nós precisamos estar abertos, porque o Evangelho é isso. Por que ele é diferente? Porque ele abraça todas as pessoas. As pessoas no mundo não querem se relacionar com pessoas diferentes de si mesma. Todos os clubes, todas as organizações, elas acontecem porque elas atingem uma faixa da sociedade onde pessoas se parecem consigo mesmo. Até a amizade que nós temos com pessoas, nós queremos ter amizade com pessoas que se parecem com a gente. Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir jazz, gosto de tomar café e de falar sobre teologia. Que tipo de amigo você acha que eu vou gostar de ter? Alguém que goste pelo menos dessas coisas, que são muito legais para mim. Eu não vou querer conversar com um cara que gosta de sertanejo, que detesta café e que gosta de falar do que o Faustão passou no último domingo. Só que na igreja, nós nos relacionamos com pessoas que são totalmente diferentes de nós, porque a beleza da igreja está nisso. O Evangelho não é partidário, o Evangelho não é separatista, o Evangelho não é exclusivista, ele abraça todas as pessoas. Se ele é assim, a igreja tem que ser também, em nome de Jesus. Essa é a segunda coisa que o Evangelho é diferente de tudo. Terceira coisa que o Evangelho é... Quantos estão me entendendo, queridos? Amém? Terceira coisa que o Evangelho é diferente de tudo é porque ele explica o que Deus fez pelo homem. Isso é lindo demais. Olha que Paulo continua dizendo: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O Evangelho é diferente de tudo porque ele explica o que Deus fez por nós. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem seria Deus para você sem Jesus Cristo? Eu quero dizer para você que você teria um relacionamento de condenação. Sem Jesus Cristo, o relacionamento que você teria com Deus era de uma criatura que seria condenada ao inferno e que Deus seria glorificado por isso. Porque a glória de Deus não acontece só quando um homem é salvo, mas quando um homem é condenado, Deus também é glorificado, porque isso mostra a justiça e a santidade dele. Já parou para pensar nisso? Sem Jesus Cristo, o relacionamento que você e eu teríamos com Deus era um relacionamento de medo, onde Deus para nós seria sim aquele homem sentado num trono, com um balde do lado, cheio de raios jogando na nossa cabeça, porque essa é a visão que a maioria das pessoas tem de Deus. Mas sem Jesus, Deus seria assim mesmo. Por isso que o Evangelho ele é diferente de tudo, porque o Evangelho conta do que Deus fez
por nós. O Evangelho conta que Deus, mesmo sendo glorificado, uma vez que iria nos condenar, porque Ele nos ama, junto com o Filho e com o Espírito Santo, tiveram um plano de redenção e de salvação para a humanidade. O Evangelho explica a história de Deus, o Evangelho explica a história do homem, o Evangelho explica o que é o pecado, o que é santidade, o que é redenção, o que é justificação, o que é santificação. O Evangelho explica tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Por que pessoas que não são filhos de Deus, seguidores de Jesus, têm atitudes que às vezes chegam a ser até engraçadas no que diz respeito a se relacionar com uma divindade? Porque Deus é um mistério para elas. Porque quem é Deus sem Jesus? Nós não sabemos, nós não saberíamos quem é Deus sem Jesus Cristo. Deus seria um ponto de interrogação para nós, e nós não saberíamos nem nos relacionar com esse Deus, porque a religião é isso que ela faz. Ela prega para nós que existe um Deus, e por isso que nós cristãos temos que tomar cuidado e não perverter o Evangelho, porque quem não conhece o Evangelho entende que Deus está bravo com nós, e que nós precisamos fazer algumas coisas boas, para que talvez essa ira dele venha a diminuir. E se nós formos pessoas muito boazinhas, homens de caráter e mulheres de exemplo, Deus vai ficar muito feliz com a gente, e se Ele ficar feliz com a gente, Ele não vai nos amaldiçoar, e pode ser até que Ele nos abençoe. É isso que as pessoas pensam a respeito de Deus no mundo lá fora. Meu irmão, imagina viver uma vida sem Jesus Cristo. Você não saberia de onde você veio, porque você está aqui e para onde você vai. Você já parou para pensar? Todos nós aqui estamos acostumados a ouvir o Evangelho. Como que é viver uma vida sem Jesus? Imagina quando você acorda de manhã e você não está afim de fazer nada. Se você não conhece o plano de salvação, se você não conhece o Evangelho, o que te impulsiona a viver e ser alguém bom? Quantos estão me entendendo aqui? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos vivendo um relacionamento com Deus, que não é o relacionamento bíblico do Evangelho. É um relacionamento onde nós achamos que nós estamos uma vida exemplar, Deus está feliz com a gente. Olha, cuidado, melhor você não fazer isso na sua igreja. Mas eu não sei, se eu chegasse nos membros da minha comunidade e começasse a perguntar para eles, individualmente, por que você acha que você vai para o céu? O que você acha que essas pessoas responderiam? Isso pode demonstrar para nós que nós não entendemos nada do Evangelho ainda. Nós achamos que nós estamos indo para o céu porque nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. Quando Paulo diz que o Evangelho é a justiça de Deus, é revelada, é tirado o véu, é mostrado para nós. Quando Paulo diz isso, o que ele está querendo dizer é que quando nós entendemos cruz, eu vou segurar aqui, quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós compreendemos o que Deus fez por nós, porque religião fala a respeito do que nós estamos fazendo para Deus, mas o Evangelho fala do que Deus fez por nós. Só o Evangelho é a mensagem de algo que Deus fez pelo homem. Fora do Evangelho, Deus não fez nada para ninguém, meu querido. Aliás, a Bíblia é um livro que narra a história do que Deus fez para o homem. Às vezes nós dizemos a Bíblia de uma maneira tão errônea. A Bíblia tem resposta para tudo, sim, eu concordo com isso, mas a mensagem central é a narrativa do que Deus fez em favor da humanidade. Quarta e última coisa, para nós terminarmos, que eu quero dizer que o Evangelho é diferente de tudo, é que ele é acessado somente pela fé. Isso é diferente de qualquer outra coisa, isso faz o Evangelho ser diferente de qualquer outra coisa. Essa mensagem, esse poder de Deus, essa salvação, essa transformação, a regeneração da nossa alma, do nosso espírito, tudo isso, a cruz de Cristo só vai deixar de ser um fato histórico de 2000 anos atrás, para se tornar o fato histórico da nossa vida,
se nós atingirmos isso pela fé, acreditando nisso, tendo convicção, ainda que nós não vimos, só a fé, iluminada pelo Espírito Santo, pode nos levar para 2000 anos atrás, para aquela cruz do Calvário, aonde aquela cruz deixa de ser uma imagem na parede de um estabelecimento, e se torna a razão da nossa vida, pela fé nisso. O Evangelho é acessado pela fé, porque é uma história, mas não é o conhecer, é o crer nessa história que vai fazer a diferença na nossa vida. E não é uma fé que vem acompanhada de uma segunda opção: ou eu creio somente no Evangelho, ou eu não creio no Evangelho. Não é não, eu creio um pouco no Evangelho, mas na minha religião eu também pego um pouco do pensamento budista, eu também gosto, eu acho interessante um pouco da filosofia platônica, eu também pego Não, religião, fé, não é algo à la carte, onde nós pegamos o que nós gostamos, é a fé somente na mensagem da cruz. Paulo diz: eu estou indo pregar entre vocês, povo de Corinto, mas eu vou aí me esquecendo de tudo e nada quero saber a não ser Cristo e esse crucificado, porque Ele é o centro da minha e da nossa vida, e nós acreditamos isso pela fé. Ninguém viu Jesus ser crucificado. Eu posso até falar algo agora que vai te decepcionar, mas os filmes não foram filmados quando aconteceu. Brincadeira, né, irmão? Aquelas imagens que você coloca assim, Jesus Cristo, você vai lá no Google e põe imagens, não é aquele homem, não é o Mel Gibson do filme Paixão de Cristo. Sabe, ninguém viu Jesus ser crucificado, não existe mais ninguém que viu Ele, não existe mais ninguém que tocou nele. Pelo contrário, isso faz 2000 anos, olha, mas faz muito tempo que não existe alguém que viu Jesus, faz muito tempo. Como que nós podemos acreditar nisso? Pela fé, somente pela fé, uma fé que não vem acompanhada mais de nada, é a fé. E é interessante que Paulo, ele diz assim, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Veja, crer no Evangelho não é um acontecimento de experiência que você teve na sua vida, que aconteceu alguns anos atrás e ficou ali para trás, porque Paulo termina dizendo que o justo viverá por essa fé. Ele vai viver, ele vai continuar, é a caminhada dele, crendo ontem, hoje e amanhã no Evangelho de Cristo. Por isso nós precisamos todos os dias ter um encontro com a cruz de Cristo, todos os dias nós precisamos renovar a nossa fé, meu irmão. O maná era uma vez só, Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, agradece o pão nosso de cada dia. A fé cristã é uma fé somente pela fé, e nós vivemos pela fé, sabe, não é ontem eu acreditei em Jesus, hoje eu já estou meio em dúvida, hoje eu já não sei mais essa história de cruz. Cuidado, se nós precisamos guardar alguma coisa, nós temos que guardar o nosso coração, a nossa fé em Jesus Cristo, que a cada dia mais nós possamos ter convicção, que nós não precisamos de provas, nem históricas, nem arqueológicas, para crer que Jesus existiu e morreu, mas que a fé basta, Cristo basta. O Evangelho é diferente, porque ninguém vai provar para você que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. O Evangelho é diferente por isso, é um fato histórico, mas o Espírito Santo traz uma convicção no meu e no seu coração, que é como se nós estivéssemos lá, vendo tudo aquilo, que é como se nós tivéssemos tocado Jesus, que essa fé continue. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo que o Evangelho é algo único, é algo diferente de tudo, é original, é uma história maravilhosa, carregada do poder de Deus, e é o bem maior da igreja, e nós precisamos zelar por ele, nós precisamos zelar por isso. E eu quero dizer para você que C.S. Lewis disse que se o Evangelho fosse inventado pelo homem, provavelmente ele teria promovido uma história um pouco mais fácil, mais simples de entender.
porque o Evangelho é simples, mas não é simplista nem simplório. O Evangelho é uma notícia, mas que extrapola isso, uma notícia encharcada do poder de Deus. O maior bem que nós temos hoje na nossa vida é Jesus em nós, e a maior missão que poderíamos receber é de pregar o Evangelho, porque maior que a loucura de Deus descer até nós, morrer por nós e se entregar, é confiar que esse acontecimento iria propagar através de nós. O Evangelho é diferente de tudo porque ele é confiado para pessoas simples, sem estudo ou com estudo, famosas ou anônimas, ricas ou pobres, qualquer tipo de pessoa, porque a riqueza está no próprio Evangelho, naquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por cada um de nós. Amém. Vamos nos colocar em pé. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos pelos 4 anos de ministério dessa igreja preciosa, Senhor, fundada e sustentada por Ti, Pai. Sabemos que a maior riqueza dessa igreja é a Tua presença, é o Senhor, é a Tua palavra, é o Evangelho de Cristo. Que possamos, Pai, viver no Evangelho, sem nunca distorcê-lo, que possamos viver para a Tua glória, que possamos viver pelo Evangelho, a pregar, a apregoar, Senhor, a mensagem a todas as pessoas. Senhor, antes de orarmos por compaixão pelos perdidos, firmamos um compromisso com o Senhor de abrirmos os nossos lábios e proclamarmos o Evangelho. Pai, que essa igreja, ela cresça, não porque ela é famosa na cidade, que essa igreja cresça, não porque ela é a melhor, mas que essa igreja cresça porque ela prega o Evangelho, que essa igreja cresça e frutifique cada vez mais, porque ela vive para a Tua glória, porque ela entendeu, Senhor, o que é o Evangelho, Pai. Eu oro por essa igreja, já te agradecendo e pedindo também ao Senhor, renova as forças, Pai, renova a visão, traz motivação, traz um vinho novo, Pai, traz um tempo novo nesse aniversário que se inicia agora em prol do 5º ano, Pai. Traz, Senhor, visão, traz, ó Pai, unção do Teu Espírito Santo, traz alegria da salvação. Senhor, enche este lugar de homens, de mulheres, de jovens e crianças, Pai, e que Teu Evangelho seja pregado com integridade aqui, como já tem sido pregado, Pai, que continue, Senhor, a promover, Senhor, a alegria do plano salvífico em favor de nós. Abençoa essa cidade, abençoa a cidade de Santa Rita do Passa Quatro, abençoa a igreja do Senhor Jesus nessa cidade, Pai. Deus, que essa cidade se curve diante do senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, pois Ele já é Senhor. Nós não vamos fazer Ele Senhor, pois Ele já é. Nós nos rendemos a esse senhorio, e que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. Abençoa essa igreja, fortalece a sua liderança, fortalece, Pai, os seus membros, e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus possa abençoar a todos, queridos. É um prazer estar aqui. Foi um prazer fazer parte desse aniversário. Eu fico triste só porque eu não vou comer o bolo, porque eu fiquei sabendo que é só amanhã, mas não tem problema não, tá bom? Brincadeira. Deus abençoe.